Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus é a nossa melhor companhia. A palavra de Deus é nossa luz para o dia a dia. E é por isso que precisamos nos revestir dessa palavra para termos toda a força espiritual para o nosso combate a cada dia da nossa vida. Nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, pedindo a sua bênção, pedindo a sua graça, a sua proteção, a sua luz e a sua direção. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, para que possamos meditar a tua palavra, nos alimentar da tua palavra e sermos nutridos por ela. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, paz de Deus no coração de todos nós. Paz de Deus para que possamos meditar a cada dia a palavra de Deus que nos alimenta. Meditarmos a cada dia a palavra de Deus que nos sustenta. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu à comunidade de Filipos. Então, a carta de Paulo aos Filipenses hoje, nós vamos meditar o capítulo 1, os versículos de 12 até o versículo 18. Então, versículos de 12 até o 18. Irmãos, olha só a direção que a palavra de Deus já vem nos trazendo. Anotou no seu caderno? É para anotar. Vamos lá, gente. Ó, Filipenses 1, de 12 até o versículo 18. 1, de 12 a 18. Irmãos, eu faço questão de que saibais o seguinte: o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Com efeito, em todo o pretório, em toda parte, tornou-se manifesto que estou na prisão por causa de Cristo. Veja, a ocasião que Paulo está escrevendo essa carta é a ocasião na qual ele se encontra preso. E é por isso que, às vezes, a gente olha os acontecimentos negativos da vida apenas na perspectiva negativa. Quando não, Paulo está dizendo que não é isso, não. Aquilo que lhe aconteceu por causa do Evangelho tem surtido muito mais efeito para o progresso do Evangelho. Foi por causa do Evangelho que Paulo foi preso. Paulo foi preso porque anunciava, porque proclamava o nome de Jesus. E por que ele foi preso? Porque proclamava o nome de Jesus, porque anunciava o nome de Jesus, é que o Evangelho se tornou ainda mais conhecido. Aprenda que os sofrimentos que nós muitas vezes padecemos por causa de Jesus e por causa do Evangelho, eles bem vividos produzem frutos para nós e para tantos. Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que esperam em Deus. Vai depois nos recordar Paulo. Então, o versículo número 13, com efeito, em todo o pretório, em toda parte, tornou-se manifesto que estou na prisão por causa de Cristo. Né? Então, o versículo 13 tem uma mensagem. Ou seja, é a prisão por causa de Cristo. É o sofrimento por causa de Cristo. Por que estamos sofrendo? Por que estamos passando por tribulações, aflições? Se for por causa do Evangelho, se for por causa de Cristo, virão muitos frutos, você não precisa ter dúvida nenhuma. Os irmãos, em sua maioria, encorajados no Senhor pela minha prisão, redobram de audácia, proclamando sem medo a palavra. Veja que maravilha! A prisão de Paulo encorajou. A prisão de Paulo trouxe um espírito de parresia, de ousadia para os irmãos. Vejam, em vez deles se fecharem no medo, na aflição, em vez deles se aprisionarem no espírito, porque o que aconteceu com Paulo pode acontecer comigo, é um outro espírito. Enquanto Paulo está na prisão, eles redobram de audácia.
A parresia, a coragem evangélica toma conta desses homens, eles proclamam sem medo a palavra de Deus. Meus irmãos, é esse espírito que nós precisamos. Versículo 14. Eu vejo muitas pessoas dizendo o seguinte: porque a igreja está sendo perseguida, porque os cristãos estão sendo perseguidos. Toda perseguição tem que nos dar audácia da evangelização. Nós não precisamos responder a nenhuma perseguição, não. Se alguém está sendo preso por causa de Jesus, louvado seja o nome de Cristo. Proclamemos com mais audácia, proclamemos com mais, claro, com discernimento. O que não pode é o atrevimento de simplesmente quererem criar guerras religiosas sem nenhuma necessidade nos tempos que nós estamos. Nos tempos que nós estamos, nós precisamos do espírito da audácia evangélica que os apóstolos, que os companheiros de Paulo, que as comunidades tiveram para anunciar o evangelho enquanto Paulo estava preso. Enquanto muitos dos nossos estão sofrendo, enquanto muitos dos nossos estão doentes, enquanto muitos dos nossos estão sendo injustiçados, não permaneçamos brigados, divididos, não nos coloquemos uns contra os outros, não, nos redobremos na audácia, porque é tempo de proclamarmos sem medo a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, inclusive, das prisões deste mundo. Então, anunciemos a palavra, porque Cristo é a palavra viva. Alguns, é verdade, o fazem por inveja e rivalidade, mas outros proclamam Cristo com boa intenção. Eu creio que Paulo já nos ajudou a ter uma distinção, porque não é só questão de anunciar o evangelho. É preciso anunciá-lo com a distinção, com a pureza do... é preciso anunciá-lo Cristo com boa intenção, com a pureza do coração. Não vai agora proclamar o evangelho por causa da inveja, porque o outro proclama, agora Paulo está preso, então eu posso ser mais do que Paulo. Você tem um espírito que não cabe dentro da igreja, meus irmãos, o que não cabe dentro de nós é termos inveja do que o outro faz. Vá lá e faça, mas sem precisar rivalizar, sem precisar competir. Eu acho triste quando eu vejo irmãos falando de irmãos, quando eu vejo padres falando de padres, quando eu vejo esse falando do grupo daquele. Não precisamos disso, não. Nós não precisamos falar mal de ninguém, nós não precisamos nos colocar contra ninguém. O que nós precisamos é proclamar Cristo com intenção boa e com pureza de coração. O que não é contra nós é por nós. E é por causa de Cristo que nós proclamamos sua palavra. Não é para eu me tornar mais conhecido, não é para eu me tornar mais amado, não é para eu me tornar mais reconhecido. As pessoas querem reconhecimento porque anunciam Cristo. Não. Proclamemos o Cristo por causa do amor. Não permitamos que nossas comunidades sejam movidas por rivalidades, grupos que querem ser mais importantes, grupos que querem aparecer mais que outros, pessoas que querem aparecer mais que outras, serem mais importantes que outras. Se afasta daqueles que semeiam o evangelho por o espírito de discórdia, de inveja, se colocando uns contra os outros. Não sejamos movidos por esse espírito. É esse espírito aqui que Paulo está chamando a atenção. Mas os que têm boa intenção, eles agem por amor, sabendo que têm a missão de defender o evangelho. Então, nós precisamos evangelizar no amor. Este é o princípio maravilhoso, tá? Como é que nós devemos evangelizar? Por amor, com uma única missão: defender o evangelho. Às vezes, a gente quer defender a nossa causa, nós queremos defender o nosso grupo, nós queremos defender nossa bandeira. Nós não temos outra bandeira, não. Nossa bandeira é Cristo Jesus. A nossa causa é o evangelho. Eu sei que por causa do evangelho, se criou muitas particularidades aqui e acolá. Mas nós nos esquecemos da causa. A causa é o evangelho. A defesa é o evangelho. A bandeira é o evangelho. O amor é ao evangelho.
Não, nós estamos nos perdendo em coisas minuciosas que não é o essencial. Aqueles, porém, não anunciam Cristo com honestidade, mas anunciam Cristo por ambição, visando agravar meu sofrimento na prisão. Aqui é uma tristeza quando Paulo diz que anuncia o evangelho por ambição. E ambição de nome, ambição de crescer, mas aqui também ambição financeira. Cuidado, porque existem muitos espíritos aí, enganadores, que estão enunciando o evangelho por ambição. Essa era a causa do sofrimento de Paulo na prisão. O que importa? O que importa? Pergunta Paulo. De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo está sendo anunciado e com isso eu me alegro. Paulo depois se desprendeu disso. Ele conclui dizendo, eu vou me importar agora com isso? Há realmente espíritos aí que... eu sei disso, eu vejo hoje na igreja, mas eu não vou me importar, não é contra esses que eu vou lutar. Não, a minha luta é para anunciar o evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Cristo seja anunciado. Se é com má intenção, as más intenções caem por terra por si mesmas. Mas se é com boa intenção, ela vai frutificar. Mas o que nós não podemos é deixar de anunciar Cristo, Senhor, o nosso Salvador. Muito bem, vamos trazer conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. É uma ilusão para a gente imaginar que a igreja nascente também não tivesse tantas confusões como nós temos hoje e tivemos no desenrolar desses 2000 anos. No trecho que hoje estudamos, da Carta de São Paulo aos Filipenses, isso é bem visível. Paulo fala de evangelizadores e evangelizadores. Alguns que, segundo o juízo de São Paulo, fazem em honraria própria, tentando ter imagem, tentando adquirir importância, e outros que fazem de coração sincero. E que o nome de Jesus está sendo anunciado desse jeito. Por alguns, por causa de Jesus, e outros em benefício próprio, mas o fruto da evangelização acaba sendo o mesmo, é o anúncio de nosso Senhor da mesma forma. E Paulo demonstra exatamente que para ele é muito ruim que a coisa aconteça assim, porque ele só consegue compreender de verdade a boa evangelização a partir do coração que realmente se entrega àquilo que é vontade de Deus e que faz realmente em benefício do outro. Por isso que ele vai dizer em outro momento, ai de mim se não evangelizar. Mas eu acho bem interessante e um caminho bem didático para cada um de nós a expressão de São Paulo, que me importa se está sendo feito desse jeito ou não? O mais importante é que o nome de Jesus seja anunciado. E por que Paulo diz isso? Não é para fugir da confusão, não é para fugir das coisas, não é para fugir de uma opinião sobre as pessoas, mas o que está em jogo para São Paulo é o seguinte: uma vez que a semente do Evangelho cai no coração de alguém, será o próprio Cristo que vai fazer com que ela cresça, será o próprio Cristo que vai fazer com que ela se desenvolva. E por causa disso, indiferente de qual foi o motivo, se a semente foi parar ali, dali para frente Deus se encarrega. Ele não está abrindo concessão para qualquer tipo de evangelização. É claro que o coração deve ser transparente, deve de verdade ser um coração bom. Mas por outro lado, se por acaso o anúncio vier todo desse jeito, não vale a pena perder tempo lutando contra aqueles que não estão diretamente contra nós. Por isso Paulo faz questão de dizer desse jeito, embora seja muito triste que coisas assim acontecessem no tempo de Paulo e aconteçam ainda hoje. O importante, gente, é a gente saber. Aquilo que é vontade de Deus sempre nos colocará num caminho de comunhão, que não quer dizer que não exista sofrimento, não quer dizer que não exista dificuldade, mas que nos faz compreender que a gente precisa caminhar junto com os outros. Não dá para chegar no céu sozinho. Senhor, a graça de anunciar a Tua palavra. É essa graça que eu suplico, Senhor, é essa graça que eu tenho ambição, Senhor. É essa graça que eu vos peço, Senhor. A graça de anunciar Teu nome, proclamar Teu nome, Senhor. Nenhum outro espírito, nenhuma outra ambição tome conta do meu coração, senão proclamar com uma consciência livre, com uma consciência reta, com a consciência pura do Evangelho da salvação. Tira do nosso meio toda a rivalidade, toda a inveja, todo o espírito de competição, mas com amor no coração, nós possamos proclamar a Tua palavra a todo o coração. Ao Teu nome, Senhor, o poder, ao Teu nome, Senhor, a honra, ao Teu nome, Senhor, a glória, porque Tu és o nosso Deus digno de todo o louvor, nosso Deus digno de toda a glória, Senhor.
Que o Senhor derrame sobre nós sua bênção, sua graça, a sua proteção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. Muita paz de Deus, meus irmãos, iluminando a nossa vida e todo o nosso ser. Deus o abençoe imensamente. Eu aguardo você no nosso próximo programa, A Bíblia no meu Dia a Dia.